Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 11, de 14 de junho de 2026. A lição de hoje tem como título Jacó, de enganador a homem de honra. O título da lição ele é bastante sugestivo porque ele vai sintetizar Jacó antes e depois de um encontro com Deus. Antes do encontro com Deus, ele era um enganador, um usurpador. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão, teve que fugir da sua terra para a terra de um irmão da sua irmã, para poder escapar do seu irmão. Chegando lá, ele trabalhou, foi enganado várias vezes, se tornou um homem de grandes posses, mas enfrentando a inveja do seu sogro e dos seus cunhados, e ele, por fim, ele acabou tendo que fugir de volta para a casa dos seus pais. E aí, nesse percurso, quando ele já havia fugido e ele já chega ao momento de encontrar com o seu irmão, que será a lição da próxima semana, ele tem mais um encontro com Deus, um encontro transformador que mudará a vida de Jacó, mudará o seu nome, inclusive, e ele se torna esse grande nome da nação judaica, que exatamente é o patriarca Jacó, que é o pai das 12 tribos. Jacó, quando ele sai da casa de Labão, seu sogro, ele já sai com uma família numerosa. Ele, no total, ao voltar para a sua terra natal, ele já volta com 11 filhos. Então, nós vimos que a bênção de Deus, a herança de Deus, que são os filhos, foi abundante, e além da riqueza material e os servos ao seu serviço. Esse é o Jacó, que antes era um enganador, agora se tornou um homem de honra, e nós estaremos meditando. O texto-áureo da nossa lição está no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 28. Só vou lê-lo, mas não vou comentá-lo, porque ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe. Não diz assim o texto: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. A verdade prática nos apresenta: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Isso é uma pura verdade. Nós vemos, na verdade, pessoas que aos olhos da sociedade são irrecuperáveis, mas quantas dessas pessoas, isso aqui não só aconteceu no passado, acontece no presente, quando essas pessoas elas têm um encontro com Deus, quando a palavra de Deus entra no coração dessas pessoas, essas pessoas são totalmente transformadas no seu caráter, na sua maneira de ser. Exatamente porque para Deus não há nada impossível para Deus, e Ele tem o poder de transformar a natureza, transformar o caráter, transformar o homem como no caso de Jacó, de um enganador para um homem honrado. Porque esse é o poder de Deus, o poder transformador da sua palavra e do seu Espírito. A leitura bíblica em classe que nós estaremos meditando está no livro de Gênesis, capítulo de número 32, Gênesis capítulo 32, os versos 22 até o verso de número 31, serão os textos que nós estaremos refletindo. Gênesis 32, versos 22 até o verso de número 31. Aí o primeiro verso 22, nos diz o seguinte: Levantou-se aquela noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, falando de Jacó, e passou o val de Jaboque. Aqui já conta o episódio quando Jacó
já tinha fugido da casa do seu sogro, Labão, e ele já estava prestes a encontrar com Esaú, seu irmão, e ele recebeu a notícia de que Esaú vinha com um pequeno exército, cerca de 400 homens, ao seu encontro. E ele temeu por sua vida, pela vida da sua família, e ele pega as suas mulheres e os seus filhos e divide em 2 grupos, para que, se porventura o exército, seu irmão, atacasse um grupo, o outro pudesse escapar. Então aqui é exatamente o que o texto está dizendo. Levantou-se naquela mesma noite, na noite anterior ao encontro com o seu irmão, e tomou as suas 2 mulheres, que era Raquel e Lia, e também as suas 2 servas, uma serva de cada uma das suas mulheres, com as quais ele havia tido também filhos, e os seus 11 filhos, e passou ali o val de Jaboque. Aí o verso 23, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro ali, e fez passar tudo o que tinha, fez ali passar o ribeiro, ali do val de Jaboque, e Jacó, porém, ficou só. Todos passaram aquele ribeiro, e Jacó fica então do outro lado, já à noite. Diz o texto no verso 24, que ele ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. É nesse momento, quando Jacó ele tem um encontro com o anjo de Deus, com o anjo do Senhor, ou com o próprio Deus, aqui numa espécie de uma teofania de Deus se aparecendo em figura humana, mas o certo é que um ser espiritual, ele apareceu ali para Jacó, naquele lugar onde ele estava ali, no val de Jaboque, e ele então, esse homem de Deus, esse anjo, ele começa então a lutar, a guerrear com Jacó, e essa luta vai da noite até o dia amanhecendo. Há muitas especulações em relação a quem seria esse homem, que tipo de luta de fato aconteceu, se de fato foi uma luta real ou uma luta simbólica, ou seja, uma luta, Jacó lutando em clamor, em oração durante toda a noite. Alguns vão lançar esses questionamentos. Há quem defende que foi uma luta real, de fato, física, de Jacó com esse anjo, vamos dizer assim, materializado. Outros vão defender que foi uma luta simbólica, no sentido dele passar uma noite em clamor, em oração e humilhação diante do Senhor. Só que a sequência do texto nos diz o seguinte, que Jacó, então, ele lutou com esse varão até a alva, o subir da alva, a alva estava para subir, ou seja, o dia estava para amanhecer. E o verso 25 diz o seguinte, e vendo, no caso esse ser espiritual, vendo que não prevalecia contra ele, contra Jacó, tocou a junta de sua coxa, ou seja, entre a coxa e a sua perna, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Aqui, e de fato, ele, quando amanhece o dia que ele volta para o seu povo, ele está mancando. Então aí já tira essa possibilidade de ser apenas uma luta simbólica. Não que ele não possa também ter lutado ali em oração, mas o contexto imediato do texto já nos deixa entender que de fato houve uma luta corporal entre Jacó e esse ser espiritual. E aí o verso 26 diz que depois dessa luta, desse ser ter tocado na coxa de Jacó, o verso 26 diz, e ele disse, esse ser disse a Jacó, deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, já amanheceu o dia, esse ser, esse anjo, pedindo Jacó para deixá-lo ir. Porém ele disse, Jacó diz, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então nós temos aqui um texto, é claro, bastante emblemático, porque como um homem pode lutar com um ser espiritual e prevalecer.
e ele pede para Jacó soltá-lo, deixá-lo ir. Porém, ele diz que não deixaria, não soltaria aquele ser enquanto ele não fosse abençoado por Deus. Aí o verso 27, esse ser pergunta então a Jacó e disse-lhe: qual é o teu nome? Para Jacó confessar sua identidade, que o nome Jacó, ele já incorporava a ideia de usurpador, aquele que puxa pela perna, de enganador. Então, a ideia do diálogo de Deus ou do anjo com Jacó é um diálogo onde Jacó ele vai confessar quem ele é. Olha, eu sou um enganador, eu sou um usurpador, mas eu quero ser abençoado, eu quero ser transformado. Isso é que nos deve chamar a atenção. Porque quando Jacó ele está lutando com aquele ser, e ele diz que quer ser abençoado, a ideia aqui não é bênção material, porque Jacó já tinha. Ele, é claro, estava na iminência de encontrar com seu irmão e temia ser morto pelo seu irmão. Porém, na verdade, o que Jacó ele estava buscando era exatamente a proteção divina. Que Deus, de fato, fosse o seu Deus, como ele tinha tido a visão quando estava fugindo do seu irmão. Agora ele tem esse encontro com Deus. Lembra que quando ele estava fugindo, ele coloca uma pedra como um travesseiro, e ele vê uma escada que toca aos céus e anjos subindo e descendo, e Deus fala com ele. E Jacó promete que se tudo ocorrer bem, quando ele voltasse, ele daria o dízimo e que Deus seria o seu Deus. E agora chegou o momento de Jacó realmente ser abençoado por Deus, e Deus de fato ser o Deus de Jacó. Então, quando Jacó ele diz que ele quer ser abençoado por Deus, e o ser espiritual ele pergunta qual o seu nome, aqui nós temos uma confissão de Jacó, porque o nome dizia muito sobre o ser, a identidade, o caráter da pessoa. Jacó vai dizer: olha, eu sou um enganador, sou um usurpador. Ele vai confessar, e então agora vem a bênção de Deus para Jacó, que está simbolizada na mudança do seu nome. O verso 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, enganador, usurpador, mas chamará Israel. Qual o significado? Que é um príncipe que lutou com Deus, podemos dizer assim. Mas chamarás Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui nós temos um fato bastante inusitado, porque esse ser diz que Jacó, como um príncipe, como um líder do seu clã, e como um príncipe aqui tem uma conotação também no sentido do que ele passou a representar diante de Deus. Esse ser vai dizer que ele, como um homem, como um príncipe, ele havia lutado com Deus e havia prevalecido nessa luta contra Deus e contra os homens. E o verso 29, Jacó perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Abençoa Jacó, e o anjo, no caso, esse ser, vai embora. E aí o verso 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde ele lutou com o anjo, chamou o nome de Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então Jacó tem o nome mudado para príncipe, ou alguém que lutou com Deus, né? Um príncipe que lutou com Deus. E também aquele lugar ele dá o nome de Peniel, pois seria o lugar do encontro com Deus, da casa de Deus. Foi o lugar onde ele viu a face de Deus e a sua alma foi salva. E aí o verso 31 diz que saiu-lhe o sol, o dia amanheceu, quando ele passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Então, mostrando que a luta de fato aconteceu. Diante da complexidade desse texto, o que nós podemos minimamente aqui atrever a falar, e é pensamento também de alguns estudiosos, é que Jacó, na verdade, a ideia dele prevalecer
Não é que ele era mais forte do que Deus ou mais forte do que o homem, em hipótese nenhuma. A questão aqui é que Deus, através desse ser, o próprio Deus se apresentando, caso seja uma teofania, Deus ele vai se manifestar a Jacó de forma visível, numa forma humana, com a força compatível, vamos dizer assim, a força de um homem para poder lutar com Jacó. E, na verdade, a força de Deus foi ajustada à força humana para poder lutar, vamos dizer assim, de igual para igual. E é nessa luta de homem para homem, vamos dizer assim, que Jacó que tinha necessidade de ser abençoado por Deus. Ele não era uma oportunidade única, aquilo ali era o divisor de água da sua vida. Então Jacó ele faria qualquer coisa para que Deus o abençoasse, mudasse a sua vida. E se vence uma luta, boa parte de uma guerra, uma luta que se vence, parte da motivação, do quanto você quer e você precisa vencer aquela luta. E Jacó era o mais interessado na bênção e em vencer aquela luta contra aquele ser espiritual, que era um homem ali, vamos dizer assim, materializado. Então, nesse sentido, é que Jacó lutou de homem para homem, mas com um ser espiritual, ou com o próprio Deus, no caso, como se uma teofania. E a ideia aí de Jacó, do texto dizer que como um príncipe ele lutou contra Deus e contra os homens e prevalecesse, é no sentido de que Jacó ele não prevaleceu necessariamente pela sua força, mesmo porque esse ser espiritual ele se nivelou, se ajustou à força de um homem comum. Então não foi pela força espiritual que Jacó venceu aquela luta, mas ele venceu aquela luta pelo contrário, pela sua fraqueza, por mais paradoxal que pareça. Por quê? Porque agora Jacó ele se coloca diante de Deus não como um esperto, não como um enganador, alguém que quer tirar vantagem, mas como alguém que depende de Deus. Ele mostra a sua fraqueza diante de Deus. Eu necessito, eu preciso da tua bênção. Então, na verdade, Jacó ele não vence pela força, mas ele vence pela sua fraqueza enquanto dependente de Deus, vence pela sua franqueza. Quando ele diz o seu nome, ele está sendo franco, mostrando, na verdade, a sua identidade e o quanto ele precisa mudar. Então, ele vence pela fraqueza e pela franqueza, ou seja, pela sinceridade diante de Deus. Ele vence pela sua atitude de contrição, coração contrito que Deus não rejeita. Ele vence pela atitude de quebrantamento, ele se quebranta diante de Deus, ele se humilha diante de Deus. Então, deve-se ler esse texto na ideia de Jacó ter prevalecido contra Deus e contra os homens, no sentido que Jacó espiritualmente ele se derramou diante de Deus, e a Bíblia diz que quando nós somos fracos, ou nos portamos como um fraco, é aí que nós somos fortes. Então o Jacó que Deus queria que ele se tornasse, ele estava se tornando um Jacó sincero, que mostrava fraqueza e franqueza, que se humilhava, que havia um quebrantamento, uma contrição diante de Deus. Então essas foram as características que levou Jacó a vencer o anjo, que não é vencer. Aqui é claro que houve uma briga, vamos dizer assim, uma luta, de fato, tanto é que ele sai, o anjo tem que tocar a sua coxa, ele sai mancando, senão ele não o soltaria. Mas na verdade, apesar do aspecto físico da luta, mas aqui a mensagem, o ensinamento, o propósito maior é o que aconteceu no mundo espiritual, que foi a transformação do caráter de Jacó pelo próprio Deus que com ele lutou. Ou seja, Jacó prevaleceu em que sentido? Ele prevaleceu contra o seu eu, contra a sua natureza pecaminosa, e nesse sentido ele foi um vencedor diante de Deus.
A ideia dele vencer os homens e lutar com Deus e vencer é porque ele, vamos dizer assim, ele alcançou o favor de Deus pela sua insistência em querer, né, em buscar de Deus uma diferença de caráter. Esse é o sentido que eu julgo ser o mais próximo do que se pode entender de um homem lutando com Deus. O comentário da lição, a introdução nos apresenta: Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac, seu pai, amava a Esaú, Rebeca, sua mãe, amava a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria, era um enganador. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida, um longo processo. O homem que enganou passou a ser enganado nas lutas e dores, foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nessa lição, veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus que nos faz novas criaturas. Então, se você de fato precisa de uma verdadeira mudança na sua mente, no seu caráter, no seu coração, não é livro de autoajuda, não é o homem, não é um psicólogo, não é um outro meio humano qualquer que vai transformar a sua vida. O único ser capaz de te transformar é o ser que te criou, que é Deus, louvado seja o seu nome. Primeiro tópico da lição, a família de Jacó. Primeiro subtópico, um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, que tornou a sua esposa, quando ela tentava dar a beber aos rebanhos de seu pai, pois ela era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Ao encontrar com Raquel, Jacó se apaixona por Raquel. Ela se torna o grande amor da vida de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio, no caso, Labão, sem nenhum dinheiro. E era um costume cultural que para você tomar a mão de uma moça em casamento, você tinha que dar um dote ao pai da moça. E Jacó não tinha nada para oferecer, não tinha dinheiro algum. Então, naquele tempo, era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. E sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio, que era o acordo de trabalhar em prol da sua esposa, futura esposa. Ele trabalharia sem receber nada em troca de Raquel durante 7 anos, para então ele ter o direito de tomar Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro cumprindo seu acordo, mas Labão usou de engano, assim como Jacó o fazia no passado. Labão vai então e engana a Jacó, depois de dar um banquete, que seria a festa de casamento, pelo suposto casamento com Raquel. Na noite de núpcia, em lugar de entregar Raquel ao genro, ele pôs Leia ou Lia ao lado de Jacó. Ou seja, à noite não tinha energia, luz como nós temos, e no momento das núpcias ali foi Labão, de forma ardilosa, enviou Lia, ou Leia, no caso aqui, no lugar de Raquel, que era o combinado. Era o combinado. Aí o subtópico 2, o enganador é enganado. Jacó escolheu aquilo, Jacó colheu, melhor dizendo, ele colheu aquilo que ele havia semeado. Mentira e engano era o que ele tinha semeado até então. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. É claro, Deus nos perdoa, mas não podemos fugir também da disciplina divina, das consequências dos nossos erros. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo: não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio,
tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que ele causara quando enganou seu pai e seu irmão. Léia era a filha mais velha, não era a filha mais nova, portanto não era Raquel, era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era tão grande e seu trabalho era lucrativo para Labão. Então, Jacó amava muito Raquel e Labão tinha interesse em Jacó. Era uma forma de prendê-lo mais tempo com ele. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos. Trabalhou por Raquel por mais 7 anos. Aprendemos então que o amor não desiste com facilidade. Uma bela lição, história de amor. Subtópico 3. Muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para a humanidade. Então, naquele tempo era comum a poligamia. Jacó casa com 2 irmãs e as servas dessas suas irmãs, porém isso nunca foi algo aprovado por Deus, apesar de Deus tolerar dentro desse período histórico, porque o propósito de Deus para o homem é o casamento monogâmico, apenas um homem, uma mulher, e hétero, mulher com homem e homem com mulher, e não de outra forma. Então, um homem com a sua mulher e apenas uma, esse é o padrão bíblico. Na Nova Aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento que a Bíblia defende. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus, muito problema ele teve, sim, porém Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são heranças do Senhor, ou seja, é uma recompensa que ele nos dá. Então, ter um filho, pais, é um presente de Deus, é uma recompensa pelo seu esforço, pela atitude de ser homem, de ser mulher, de querer constituir uma família. Deus nos dá os filhos. Jacó teve filhos com Léia, essa primeira esposa, e também com a serva de Léia. Também teve filhos com Raquel e com a serva de Raquel. Com Léia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Portanto, teve 6 filhos com Léia, que era a filha, no caso, a primeira filha, no caso, a filha mais velha. E além desses 6 filhos, ele também teve uma filha por nome Diná. Então, no total foram 7 filhos, 6 filhos e uma filha. Aqui, como dentro desse contexto a mulher não contava, no sentido de ser o patriarca, no sentido de dar continuidade à linhagem, então é colocar aí, também não vai entrar aqui uma tribo de Diná, não existe, era somente os homens. Então, nesse caso aqui, com Lia e a sua serva, com Lia, melhor dizendo, Jacó teve 6 filhos e uma filha. E com a serva de Léia, que era Zilpa, o nome dela, ele teve 2 filhos, que foi Gad e Azer. Então, juntando aí, já são 8 filhos apenas gerados de Lia e da sua serva. 8 filhos elas deram para Jacó. E com a sua esposa amada, sua amada Raquel, ela teve 2 filhos, que foi exatamente José e Benjamim. José, o grande legislador lá do Egito, e o seu filho Benjamim. No caso aqui, os filhos de Raquel, José e Benjamim, que era o mais novo. E com a serva de Raquel, com Bila, Jacó teve 2 filhos, que foi Dan e Naftali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Então Deus honrou aí o nosso patriarca. Tópico 2. Jacó deseja retornar à sua terra. Primeiro subtópico.
Jacó almeja retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para o seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o libertasse, juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos, tudo legal. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão e tudo indica que a saída de Jacó da sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó continue servindo, faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo que os bens do genro aumentavam com a bênção de Deus sobre o seu trabalho e também ele estava sendo abençoado com o trabalho de Jacó. Subtópico 2. O acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir embora da sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava o abençoando a sua vida e a sua casa por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que eu te darei. Você diga quanto você quer ganhar que eu vou te dar. Então Jacó, ele vai, orientado por Deus, ele vai dizer o seu salário. Jacó desejava trabalhar, Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs, a proposta de Jacó era que todos os animais salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros e o que era malhado e salpicado entre as cabras seriam, no caso, seriam dele. Então todo animal que nascesse salpicado ou malhado e todos os morenos entre os cordeiros e aqueles que fossem malhados e salpicados entre as cabras seriam o salário de Jacó. Labão aceita a proposta dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. E a gente não vai ler a história aqui, mas os animais nasceram exatamente favorecendo a Jacó, porque Deus estava com ele. E aí aumentou mais ainda a ira dos irmãos de Rebeca, e dos irmãos de Raquel e de Leia, os cunhados de Jacó, e também a ira de Labão. Subtópico 3. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó, ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. Ou seja, os seus cunhados estavam chamando de ladrão, que ele havia roubado a riqueza do pai. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e de maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande satisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó, aí no capítulo 31, verso 3. Torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Essa foi a ordem de Deus para Jacó. Então, certo dia, quando o sogro de Jacó se afastou para ir tosquear as ovelhas, e demorava aí pelo menos 3 dias para ele voltar, Jacó fugiu de Labão com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga de Jacó, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu à perseguição a Jacó e encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó, mas Deus interveio, falou com Labão, e Deus interveio mais uma vez em favor de Jacó e impediu que Labão e seus filhos fizessem algum mal para Jacó, e então eles deixaram Jacó ir. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento dos deuses que ele tinha ali do lar. Então Jacó disse a Labão que com quem achares os teus deuses, que esse não viva, mas Jacó não imaginava que Raquel, a sua esposa amada, tinha furtado aqueles deuses.
A gente não sabe dizer por certo porque Raquel roubou aqueles deuses. Alguns dizem que é pelo fato de Labão não ter dado nenhuma herança para elas, então ela roubou aqueles deuses, ou como uma forma de vingança, porque era algo que era o Deus do lar, que ele se apegava a eles, ou porque tinha algum valor. E alguns ainda cogitam a questão de Raquel, de uma certa forma, está ainda presa à questão da idolatria, dar valor àqueles ídolos. Mas o certo é que a Bíblia diz que Raquel tinha pegado esses ídolos e colocado debaixo de onde ela estava sentada, e aí contou o caso que ela estava nos dias, aqueles dias da menstruação, e que o pai não incomodasse, que ela não levantar, mas na verdade ela estava sentada ali em cima desses ídolos. E Labão acaba não descobrindo e Jacó é liberado. Então Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa. E sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Aqui é a visão do comentarista. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada, no caso Labão liberou, ele prosseguiu a caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para o seu irmão Esaú, que ele sabia que já estava vindo ao seu encontro. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou temeroso de uma possível vingança, que clamou a Deus dizendo, Jacó ora a Deus dizendo, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse, tornará esta terra a tua parentela, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Sabia que ele tinha causado um mal a Esaú e ele pede a intervenção divina. Em seguida enviou um grupo de presente, ou um grande presente, melhor dizendo, para aplacar a ira de seu irmão. Ele envia vários presentes. Aí o tópico 3, Jacó no Val de Jaboque, que é onde ele vai ter aquela experiência que nós lemos. Subtópico 1, a angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente a seu irmão. Era uma forma que usava antigamente para poder aplacar a ira de alguém e mandar um presente à frente. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. O melhor socorro que nós temos é aquele que vem do céu, e foi assim que Jacó se comportou. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano. Dividir suas esposas e filhos e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, ao sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e de seus filhos, se possível, entregando a sua própria vida, é o que a Bíblia nos orienta. E Jacó estava protegendo a sua família, de todo o mal. Protegê-los com suas orações, no caso do sacerdote, tem que proteger filhos e famílias com as suas orações, com jejuns, para que Deus dê o livramento de todo o mal. Então você que é pai, você que é mãe, você deve estar orando, consagrando a sua vida, jejuando se for possível, para que Deus esteja protegendo os seus filhos, a sua esposa, o seu lar, porque você é o sacerdote da sua família, o sacerdote. Como anda a proteção de sua família? Aqui o comentarista faz um questionamento. Subtópico 2. Jacó ficou só e lutou com um anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar o seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Há momentos em que uma oração sincera
basta para que Deus responder. Há momentos que basta uma oração sincera, mas há momentos que você tem que insistir diante de Deus. Mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder, jejuar, mesmo sem resposta imediata. Nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir se não me abençoar. Aqui dá uma leve impressão de que o comentarista ele assinala de uma certa forma para uma luta simbólica em relação a Jacó com Deus, que ele prevaleceu em oração, que ele fez isso também sem sombra de dúvida, mas que a luta aconteceu sim. Então vemos aqui a perseverança e constância de Jacó. Por fim, o terceiro e último subtópico, Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença de Deus da mesma maneira. Ele nos molda, nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. É difícil alguém dizer que é um homem de Deus, que teve um encontro com Deus, que é cheio do Espírito Santo, mas você não percebe mudança no seu temperamento, no seu caráter. Isso é um encontro duvidoso, porque ninguém tem um encontro com Deus e permanece da mesma forma. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Conclusão, por fim, Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve de fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio trabalhou muito, foi enganado e invejado. Diante dessa situação, então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil, como nós já vimos, nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve o seu nome mudado de Jacó, lá em Peniel, e ele declarou: vi Deus face a face, quando ele teve o encontro com Deus. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Ou seja, encontrar com Deus é sinônimo de mudança de vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Se você ainda não teve esse encontro com Deus, que você o tenha. E você verá o quanto Deus é poderoso para mudar uma vez por toda a sua história, a sua vida. Deus nos abençoe, graça e paz.